Gravando para o pessoalzinho. Ó, a gravação iniciada no YouTube e no Team Link. Bom dia, aluno, aula de matemática, livro unidade 2. A gente está vendo ali na página 19 resolução de equações completas, né? Um caso particular, quando tu tem um trinômio quadrado perfeito. Hoje é dia 21 de julho de 2020. Deus é muito bom, é verdade, Matheus? Vamos lá então, ó. Estamos nas completas, num caso particular ainda de equação de segundo grau completa. Eu deixei exercícios para vocês? Não deixei? Acho que eu deixei. Deixei ou não deixei exercícios da página 19? Deixei sim. Isso, vamos ver gabaritos então, beleza. Já vou colocar o primeiro aqui, ó. Opa! Ah, esse livro aqui não. Ah, tá, entendi. Tem que abrir o outro. Abrindo o outro. Tá demorando um pouquinho, ver se pega um pouquinho de Wi-Fi aqui. Ó, o Bernardo, bom dia, Bernardo, tá aqui. Opa! Tá na página 16. Vamos mudar de página aqui para página 19. Exercício 1. Vamos, vai anotando ali porque a resposta está com algum desenvolvimento ali. Se tu precisar aí desenvolver algumas questões, tá? Bom, o que tu chega ali, ó, com a fatoração da equação no item A, tu chega, as duas raízes são iguais a 8. Então está aqui a resposta da A. x1 igual a 8, x2 também igual a 8. Fala. Qual sentido o desenvolvimento da Adão? Com certeza. Vamos lá. Congelou? Congelou. X ao quadrado menos 16x mais 64 igual a 0. Beleza? Então, a gente pode usar a fatoração por agrupamento. Eu não sei qual que tu prefere, Maria. Fala pra mim. Dividir esse aqui em dois termos iguais ou extraindo as raízes aqui desse e desse aqui? Extraindo as raízes. Beleza, então. Vamos lá. Então, o primeiro termo, o A, tá? Seria a raiz desse aqui, ó, que é x. O segundo termo, que eu pego, isso aqui é termo misto, né? O segundo termo é a raiz de 64, que é 8, tá? E agora eu tenho que ver esse termo misto aqui, ó. Então é 2 vezes o A vezes o B, o dobro do produto entre os termos, primeiro e segundo. 2 vezes A vezes B. Depois eu acrescento o sinal. Então, copiando aqui, ó, 2 vezes o A suposto é o x. O B suposto é o 8. Tá? 2 vezes 8, 16x. Fechou exatamente com esse termo aqui, ó. Se isso aqui não coincidir com esse termo aqui, nada feito, não é um TQP. Então, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é x, o segundo termo é 8. Lembra que o A a gente chama de primeiro termo e o B a gente chama de segundo termo. Então, eu tenho primeiro termo, que é x. Olhe o sinal aqui, menos aqui. Olhe o segundo termo, 8, elevado ao quadrado. Então, tudo isso aqui, ó, eu estou substituindo por x menos 8 elevado ao quadrado. Descobri que isso aqui, esse trinômio aqui, é x menos 8 elevado ao quadrado. X menos 8 elevado ao quadrado é igual a 0. Tá? Raiz desse lado e raiz daquele outro lado lá. Ó. Raiz
de x menos 8 elevado ao quadrado igual a raiz do número 0. Tá? Raiz quadrada de x menos 8 elevado ao quadrado, módulo do argumento, né? Módulo de x menos 8. Raiz de 0 é igual a 0. Tá? Então, o que está aqui dentro é igual a 0 ou o que está aqui dentro é igual a 0. Né? Então, tu tem x menos 8 é igual a 0 e quando o módulo é igual a 0, tu tem uma raiz dupla, né? Ó, menos 8 do outro lado, mais 8. x1 vai ser igual a 8, como é uma raiz dupla, eu digo que é igual a x2 também. Certo? E aí a gente tem as raízes duplas. Ó, o Bernardo, ok. A Rosana também. Pode falar. Olá. Fala. Então a gente pode considerar como C 64. Eu botei na minha conta aqui C igual a 64, mas não é necessário. Tá. Só um pouquinho. Quando tu enxerga o trinômio, tá? Tu tem o coeficiente de x ao quadrado. O A é 1, o B é o coeficiente de x, que é menos 16, e o C é igual a 64. A gente está resolvendo por fatoração. Esse A aqui, ó, e esse B, ele é do termo, porque tu está tentando escrever A mais B elevado ao quadrado, A menos B elevado ao quadrado, certo? Não é esse mesmo A aqui e nem esse mesmo B aqui, tá? Mas tu tens razão. Se tu enxergar a forma geral da equação, o teu C aqui vale 64, mas ele não influencia para a gente resolver por fatoração, certo, Bernardo? Professor, Oi. professor, vai ter que explicar de novo. Tá, professor, te gravou. Oi. Tô aparecendo meio. Tá muito baixinho o áudio do Érico. Professor, pra mim travou. Tu pode explicar de novo. Meio que apareceu 2 zebrados pra mim. Travou pra ti, Érico? Sim, tu tava explicando. Quando voltou assim, voltou na metade da explicação, apareceu 2 zebrados. A gente até botou no chat sua. Tu entendeu aqui quando eu extraí as raízes? Aí sim, isso eu não entendi. Tá. Não, aqui ó, que eu coloquei aqui foi uma pergunta que o Bernardo fez, tá? Ele perguntou aqui se o C é 64, daí eu quis só diferenciar, né? Quando tu identifica os coeficientes de uma equação do segundo grau, sim, o A é o coeficiente de x2, é 1 nesse caso, o B é menos 16 e o C vale 64. Só que o que eu utilizei aqui não foram esses coeficientes para resolver a questão, foi isso que eu simplesmente disse, tá bem? Beleza. Tá. Vamos ver então o item B. O que a gente encontra no item B? Deixa eu apagar tudo aqui e vamos ver as raízes do item B. No item B ele diz ali, ó, as duas raízes reais são iguais a 4. Ó. Iguais a 4 no item B. Então, tu chega na resposta x1 igual a 4, que é igual a x2. A Osana tinha uma pergunta, Osana? Pergunta aí.
Uhum. Eu posso pedir o desenvolvimento da B também? Pode. Pelo mesmo método, Maria. Sim. Sim, tá. No item B aqui, ó, tu tá vendo o fator 2 aqui. O livro, inclusive, mostra isso, né? Tem fator 2 aqui para todos os termos. Então, numa equação, tu pode fazer isso, certo? Se tiver só um polinômio sem uma igualdade, não dá para fazer. Então, dá para dividir por 2 aqui, dá para dividir por 2 aqui, dá para dividir por 2 aqui. E do outro lado também dá para dividir por 2. Vamos ver. 2x2 dividido por 2, x2. Menos 16x dividido por 2, 8x. Mais 32 dividido por 2, mais 16. 0 dividido por 2 dá 0. Tá? Então, o suposto A vai ser a raiz de x ao quadrado, x. E o suposto B vai ser a raiz de 16, que é isso, 4. Raiz de 16 é 4. Tá bem? Então, o que a gente pode fazer disso tudo? A gente tem que conferir, ó, lembra do sinal menos, a gente tem que conferir o termo misto. O termo misto é dado pelo dobro do primeiro pelo segundo, certo? Menos 2AB. Vamos lá. Não precisa usar o sinal, a gente pode acrescentar o sinal ao final. 2. 2 vezes o A, que é o meu x, vezes o B, que é o 4. 2 vezes 4, 8x. Observa que fechou direitinho esse termo aqui, certo? Com menos. Então, o quadrado do binômio é o A, que é x, menos, porque aqui é menos, o B, que é 4, elevado ao quadrado. Certo? Se tu desenvolver x menos 4 ao quadrado, vai dar x ao quadrado menos 8x, justamente esse aqui, ó, mais o 16. Tá? Então, substituindo isso aqui, ó, por x menos 4, o que nós temos? X menos 4 ao quadrado igual a 0, né? Raiz de x menos 4 ao quadrado igual a raiz de 0. Aqui vai dar módulo de x menos 4 igual a 0. X menos 4 igual a 0 ou x menos 4 igual a 0. O que tu vai ter? Vai ter uma mesma expressão, né? Ó, x1 menos 4 do outro lado, mais 4 igual a x2. Nesse caso aqui, ó, por fatoração, de repente sai melhor, né? Por fatoração. Isso, por agrupamento, né? Dividindo esse aqui em dois termos iguais, daí consegue fatorar tranquilo. Ah, tinha trancado, mas está conseguindo acompanhar. Tá. Certo, Maria? Certo. Posso apagar? Pode. O item C eu fiz com você, certo? Na aula passada. Confirma? Vocês confirmam? O item C já foi feito, né? Sim. Tá. A gente fez na outra aula. Isso, a gente fez em aula, né? A Maria escreveu sim ali, tá, entendi. Então vamos lá. O exercício 2 eu fiz um dos itens com vocês também. Na outra aula a gente fez o 2. Ah, eu fiz o 2, tá. Isso. Vamos ver o 3 então.
Eu já vou resolver aqui, ó, o 3. O 3 diz assim, ó, o dobro do quadrado de um número somado a 16 vezes esse número resulta no oposto do número 32. Qual é esse número? Né? O dobro do quadrado de um número. O número vai ser o número x. Então, 2 vezes o quadrado do número x somado a 16 vezes esse número. Quem é o número? É x. Somado a 16 vezes esse número, resulta, quando a gente fala resulta, a gente está dizendo igual, né? Resulta no oposto do número 32, ou seja, em menos 32. Qual é esse número? É o 4, né? Porque 32 negativo, subtraindo desse lado, 32 somando desse aqui. 2x ao quadrado mais 16x mais 32 é igual a 0. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Divide por 2, divide por 2, divide por 2 e divide por 2, não pode esquecer do outro lado também. Tu vai ter a equação x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a... aqui não vai dar... Aqui não vai dar mais 4, sim menos 4, né? Aqui vai dar menos 4, porque na questão ali, no item B, do exercício 1, a gente tinha x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a 0, que ele veio de 2x ao quadrado menos 16x mais 32 igual a 0. Exercício 1b, né? E daí a gente escreveu isso aqui, ó, como x menos 4 elevado ao quadrado igual a 0, descobriu x1 igual a 4 e x2 igual a 4 também. Só que aqui a diferença é esse sinal aqui, ó. Na verdade eu vou ter x mais 4 ao quadrado aqui é igual a 0, tá? Se eu usar o mesmo método aqui, eu vou encontrar x mais 4 igual a 0. Né? E tenho que encontrar x1 é igual a menos 4, que é igual a x2. Tá? Já vou fazer isso então. Só o que eu quero observar para vocês aqui, ó, que a única diferença desse trinômio para esse trinômio aqui, ó, que esse aqui é mais e esse aqui é menos, né? Justamente então vai dar o quadrado da diferença aqui e aqui é o quadrado da soma. Se dá o quadrado da soma, comparando as respostas, aqui eu teria menos 4. Vamos encontrar essa resposta aqui então. Eu só escrevi isso aqui para vocês entenderem o que eu estava pensando para resolver essa questão aqui. Tá? Dá menos 4, né? Por comparação das respostas. Então tá. O suposto A aqui vai ser x. Raiz de x ao quadrado é o primeiro termo. Raiz de 16, o segundo termo é 4. Como aqui é mais, bom, eu vou ter que multiplicar 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o A, que é x, vezes o B, que é 4. 2 vezes 4, 8x. Fechou esse termo aqui do meio, né? Então essa expressão aqui, ó, ela pode ser escrita desta forma. X mais 4 elevado ao quadrado igual a 0. Raiz dos dois lados. X mais 4 elevado ao quadrado igual a raiz de 0. Módulo de x mais 4 é igual a 0. E daí o que eu tenho? X mais 4 igual a 0 ou x mais 4 igual a 0. X mais 4 é igual a 0, eu vou ter x1, 4 somando aqui, subtraindo do outro lado. Vai ser igual ao x2. E aí, Soro, tudo bem? Não tá tão risonho. Acabei de dar uma risada.
Eu não sei, acontece, assim, a gente tá mais sério de vez em quando, tá? É porque eu tava comendo uma cuca. Ô, Sônia, Fale. eu acertei toda 3. Ô, beleza, show de bola. Aham, que bom. Tomando aquele cafezinho, né? Terminei o cafezinho, mas só tava comendo um pedacinho de cuca aqui. Simbora então. Olha, a Maria acertou tudo. Alguém tem alguma dúvida nessa questão aqui? Ó, depois não adianta chorar, né? Vamos lá para a próxima. Uma tela de pintura tem 2.400 centímetros quadrados de área, sabendo que a altura da tela corresponde a 1,5 sua largura, determine suas dimensões. Bom, primeira coisa, aqui ó, e é sério isso, tá? Uma questão de vestibular não poderia cair algo, não poderia ser tão sem definições assim como ela coloca, tá? Como o livro coloca, tá? Ó, uma tela de pintura tem 2.400 centímetros quadrados de área, sabendo que a altura da tela corresponde a 1,5 sua largura, determine as dimensões, tá? Sei lá, a largura da tela, eu poderia ter uma tela assim, não é usual, né? Mas poderia. Daí tu tem a altura aqui, ó, não é essa mesma medida aqui, 1,5, sei lá, tá? O que ele tem que estar definido assim, ó, qual é o formato da tela, tá? Uma tela, ela é retangular, porque quando tu fala tela, tu não está dizendo necessariamente que ela é retangular. A não ser que a definição de tela diga assim, ó, é um retângulo. Tá? Mas vamos pegar telas usuais, né? Telas usuais, então eu tenho um retângulo, tá? Uma tela de pintura, 2.400 centímetros de área. Então, de área, 2.400. Eu sei que essa medida vezes essa dá 2.400, tá? A altura da tela. Então, a altura da tela, a gente pode pegar essa medida aqui, é 1,5 sua largura, tá? Corresponde a 1,5. Então, o desenho já tá equivocado, né? Porque a altura é maior que a largura, tá? Então, ele está considerando uma tela assim, ó, tá vendo? Então, 2.400, tá? Essa medida aqui, ó, é 1,5 essa medida aqui, ó. O que é 1,5? 1 vez mais meia. 1 vez mais meia vez, tá? 1,5. A gente pode pensar 1,5, né? Transformando tudo em fração, ó. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2, mais 2 dividido por 2 dá 1, mais vezes 1 dá 1. Então, 1,5 eu posso considerar como 3 sobre 2, certo? 1,5. Então, 3 sobre 2 é 1,5, né? Isso que seria 1,5. Então, é tu multiplicar a medida, sabendo que a altura da tela corresponde a 1,5 sua largura. Tu
Tu diz que a largura é x, por exemplo, e a altura é 1 vez em meia, justamente a largura. Tá? Então tu tem isso e tu tem isso aqui. Sei lá, poderia dizer que... Deixa eu ver. Poderia dizer assim... ó, se... Eu poderia expressar como 2x a largura. O que é 1 vez mais meia? Mais meia esse aqui, porque daí fica mais fácil para dividir por 2. Né? 1 vez é 2x, meia vez é x, a metade de x. Então aqui poderia ser 3x. Ó. Então se tu expressasse desta forma, isso aqui é 1 vez e meia essa aqui. Ó. Daria para fazer assim também. Tá? Mas, para ficar evidente para nós, eu vou dizer que isso aqui tem medida x e essa altura aqui, ó, é 1 vez e meia. Tá? 1 vez e meia, ó, 1 mais meio, 3,5, né? 1 vez e meia. Tá? Quer saber que dimensão é essa? Que medida é essa e que medida é essa aqui? Obviamente vai ser dado em centímetros porque a área foi dada em centímetros quadrados. Então eu tenho 3x sobre 2 vezes o x tem que ser igual a 2.400. Tá? Então eu tenho 2 fatores de x dividido por 2 igual a 2.400. 2 dividindo vai fazer surgir 2 multiplicando. 3 multiplicando vai fazer surgir do outro lado 3 dividindo. Então, x ao quadrado é 2.400 vezes 2 dividido por 3. Simplificando 2.400 com 3, x ao quadrado, 800, né? 800 vezes 2. Continuando aqui, 800 vezes 2, 1.600. X ao quadrado é igual a 1.600. Olha só, raiz de x ao quadrado é igual a raiz, e aqui eu posso utilizar uma propriedade, né, de multiplicação de raízes, ou pensar raiz quadrada de 1.600, é bem fácil. Né? Mas eu posso pensar em raiz de 16, lembra da propriedade? Ó, vezes a raiz de 100, 16 vezes 100, né? Então, módulo de x, raiz de 16 é 4, raiz de 100 é 10. Módulo de x é igual a 40, 4 vezes 10, 40. O que a gente esqueceu de falar, ó, que x necessariamente é maior do que zero. X tem que ser um real positivo, né? Então não faz sentido eu ter a resposta, tu tem x igual a 40 ou x igual a menos 40. x2, né, igual a menos 40. Isso aqui resolve... Oi? Ah, tá. Tá tranquilo então. Certo. Beleza. Então, x1 igual a 40 ou x2 igual a menos 40. Só que x2 igual a menos 40 não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido para o nosso problema, né? Porque o nosso problema diz que o x tem que ser valores positivos. Essa é a questão de número 4, então. Para a gente terminar a aula, deixa eu ver aqui. Tá? Bom, eu vou querer, na verdade, que vocês leiam a página 20, que daí ele fala sobre fórmula de resolução de equação do segundo grau. Tá? E daí, leiam todo aquele processo ali que ele está mostrando ali de como chega na equação do segundo grau. Provavelmente eu vou mostrar uma um pouquinho diferente para vocês, menos artificial. Não é tão menos artificial assim, tá? Mas tentem entender
ali na página 20, aquele desenvolvimento, tá? Que a gente vai resolver qualquer equação do segundo grau, então, tá? Para encontrar as raízes. Daí a gente não vai ficar só nesses casos especiais. Certo, galera? Posso ficar por aqui então? Daí quinta-feira a gente se encontra? É isso? Certo, então. Maria, pega daí a gravação depois lá, tá? Ah, tá, o Bernardo errou essa. Bem rapidinho ali, Bernardo, porque eu tenho que tirar da tela. Tira um print. Tá, eu vou parar de gravar aqui no YouTube. Até, tchau.